Boa noite! Como estão? Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo André Alves Castro, sou presbítero da Igreja Batista do Discipulado e nós estamos começando mais uma resenha teológica. Você é muito bem-vindo a estar conosco aí. Uns minutinhos de atraso, mas é só para dar esse gostinho de... Peraí, será que vai? Eu vou pedir que o nosso convidado ilustríssimo aí possa se apresentar e participar. Será que ele está aí? Acho que ele já chegou, hein? Já vai começar de cara, hein? Vai dizendo como é que tá o som, vai dizendo como é que tá o nosso áudio aí. E aí, meu caro, tudo bem? Opa, deixa eu ver se eu vejo ele. Eu vi! Emílio! Que prazer, querido! Um prazer estar aqui contigo, André. Tô sim, e você? Excelente, tá ótimo. Desculpa o pequeno atraso aí, deu um bug geral aí, cara. Deu? Celular fez o que queria. Acontece. Muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar contigo. Não somente aqueles que são membros da Igreja Batista do Discipulado, aqui em Nilópolis, Baixada Fluminense, mas todo o Rio de Janeiro e o pessoal que te acompanha, admira o trabalho que tu tem empreendido e o que o Senhor tem feito na tua vida, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. O Emílio está conosco hoje para tratar de um nome assim que eu acredito que para ele seja ainda mais representativo do que para nós, que é do Władysław Martin Gomes, um homem assim que eu descobri há pouco tempo, sempre gostei muito de ler, mas quando me deparei com o Władysław, eu falei, o que está acontecendo? Por que ninguém me informou disso? Onde é que eu estava? Mais ou menos assim. Isso. Emílio, boa noite. Você pode falar um pouquinho do seu trabalho, se apresentar um pouco para todos aqui? Claro, com prazer. Obrigado, André, pelo convite. É bom estar aqui com vocês da igreja e outros que porventura estejam com a gente na live também. Nesses dias estranhos que a gente está vivendo, né? Mas está sendo gostosa a oportunidade de conhecer mais gente, ver mais gente e assim por diante. Eu agradeço o convite, de fato é um assunto muito importante para mim, como eu espero que vai ficar claro ao longo da live. E eu sou pastor em Brasília, pastor da Igreja Presbiteriana Semear, é uma igreja relativamente nova, não tem nem 10 anos, aqui em Brasília, onde é o foco do meu ministério, do meu trabalho. Faço umas coisinhas ali e aqui, mas o principal é isso, é pastorear essa igreja. Sim, sim. Tem uma formação maravilhosa em comunicação social, jornalismo, estou olhando aqui, mestre em teologia para o Green Valley Presbyterian Theological Seminary e doutor em teologia também, cara. Assim, Deus te abençoou muitíssimo, meu irmão. Glória a Deus por isso. Você é um homem cheio de predicados para nos abençoar. Eu queria falar um pouco sobre o que para nós também representa a tua estada aqui e o modo como aquilo que você tem empreendido como trabalho nos afeta. O primeiro contato que eu tive com o teu material foi em suas exposições em Filipenses, que eram inusitadas, o modo como você descrevia as cores de cada uma delas. E também eu fiquei bastante tocado com o teu prefácio em notas da Xícara Maluca. Eu falei, gente, o prefácio já vale o biscoito, né? Então, eu falei, olha, se o prefácio é assim, eu acho que o livro vai de polpa, né? O livro Mas é bom. Eu queria que tu falasse um pouco do teu livro sobre futebol, que assim, eu ia te fazer uma pergunta em cima disso, se fosse possível responder. Eu li um ensaio, um artigo teu na FITS Reformata sobre diversão, sobre fenomenal, muito bom, tira você daquele chão normal de pensar a diversão, desde as implicações transcendentes, escatológicas. Tem a ver com o que viria a ser o livro, esse artigo? Esse é o pontapé inicial? Na verdade, os dois são frutos de um outro trabalho. Eu estou com o livro aqui, posso mostrar ele? Pode, deve. Olha o bichinho aqui, ó. Esse aqui é o meu livro Futebol é Bom para Cristão, que é um livro em que eu tento lidar com o esporte como uma criação humana, que a gente chama de subcriação, né? Algo que nós, seres humanos, criamos com a criatividade dada por Deus. E você mencionou esse artigo lá da FIDS, legal, que bom que você leu. Nem todo mundo conhece esse, ele está gratuitamente no site da revista, né? Quem quiser ver. E, na verdade, os dois são fruto da minha pesquisa de doutorado, que eu lidei com esse tema de subcriação, de entretenimento, esse tipo de coisa.
Aí daquela tese saiu o artigo, saiu esse livro, e, sei lá, capaz de sair mais coisa aí também. Mas a ideia é fazer um olhar através da estrutura de cosmovisão, de criação, queda e redenção, a gente tentar entender por que nós, seres humanos, gostamos tanto desse tipo de coisa e como que a queda bagunça tudo e assim por diante. Então é um olhar nesse sentido. E claro, gosto muito de futebol também, né? Senão eu não ia falar disso. É palmeirense, é isso? Não, São Paulino. Opa! Deixa eu perguntar uma coisa ainda sobre esse aspecto do livro, e eu ainda não li o livro, mas o artigo foi muito importante para mim. Ele me abriu um olhar para a cosmovisão cristã em um aspecto que, se não é banalizado, às vezes é deixado em uma outra prateleira debaixo das nossas composições teológicas. Eu te perguntar por que a diversão e aspectos relacionados à diversão não são, talvez, fruto de um diligente acuro teológico, pelo menos até onde eu já procurei. Não existem tantas coisas do ponto de vista de olhar para a diversão como uma subcriação, como tu colocou muito bem, e nesse artigo me chamou a atenção de que são submundos criados, assim, como se fosse um mundo dentro de um outro mundo, onde a gente transcende e dentro daquela realidade criada a gente vê o cara que representa um aspecto missiológico, messiânico, e todos esses campos. Por que tu acha que não tem muito artigo, ou aparentemente não há muito olhar para esse aspecto de diversão? Eu acho que, de fato, não tem muito. Você encontra muitos livros, por exemplo, sobre cristianismo e trabalho, fé e trabalho. Você encontra sobre outros aspectos da vida, mas fé e entretenimento ou diversão numa forma de uma análise de cosmovisão cristã você encontra pouquíssimo mesmo. Eu não sei, acho que muito do que a gente mexe com isso, as pessoas acham que é uma dessas áreas da vida em que a fé cristã não tem muito a ver, ou é meio assim, não, a fé cristã tem algo a dizer sobre o meu domingo, sobre sei lá, meu casamento, meus filhos, meu trabalho, mas não sobre o meu tempo livre. Meu tempo livre é meu, me deixa em paz, sabe? E sendo que a Bíblia fala muito sobre por que a gente busca diversão, por que a gente gosta dessas coisas. No livro eu tento trazer, o futebol é um exemplo disso, tá? O livro não é apenas sobre futebol, ele é sobre diversão, assim como o artigo. E por que a gente se importa com essas coisas. Aí eu uso o futebol meio que como um exemplo ao longo de todo o livro, mas a ideia é realmente a gente pensar e a gente submeter essa área da vida ao domínio de Cristo. Sim, sim. Eu acredito que pelo fato de não se ter tantos olhares assim, talvez seja uma área onde nós não nos preocupemos com aspectos relacionados à própria santidade cristã, o modo como devemos agir e interagir nesses meios. O senhor foi motivado por algo especialmente? Assim, qual foi o start para iniciar esse tipo de pesquisa? Eu estou curioso de saber de onde começou essa ideia, né? Cara, eu acho que realmente quando o pessoal, pastores, teólogos, falam sobre diversão, e mesmo membros da igreja, normalmente é só no sentido de vamos fazer uma listinha do que pode e que não pode. Então, isso sempre me incomodou, assim, eu como pastor, eu como membro, eu falei, cara, que coisa mais chata esse negócio de pode esse filme, não pode esse filme, pode essa música, não pode essa música. Eu tentei pensar assim, tá, mas por quê? O que isso mexe com a gente? Por que isso é tão importante para nós seres humanos? E eu fiquei pensando realmente, isso deve ter uma motivação teológica, não apenas motivações pragmáticas ou motivações de saúde, mas certamente razões teológicas para isso tudo. Foi um desejo de examinar a criatividade humana, que é um outro tema que me fascina, é a criatividade em todas as áreas, e a criatividade para criar jogos, histórias, brincadeiras, mundos. Essa ideia de subcriação, essa é uma expressão que foi cunhada pelo Tolkien, aquele escritor que escreveu O Senhor dos Anéis. Perdão. Ele escreveu um livro, um artigo que ele fala sobre contos de fadas, e ele investiga isso, de por que a gente gosta de inventar mundos de fantasia e tal. E ele que criou essa terminologia de subcriação, uma criação que nós humanos fazemos a partir dos elementos e das possibilidades que Deus faz. Ok, maravilhoso. Eu acho que quando eu terminei de ler o artigo, não somente aquele senso de, então não tem nada de pecado em um monte de coisa que eu achava, mas também se desdobra em... Depois eu comecei a olhar para tudo, né?
Eu falei assim, não, mas isso tem graça de Deus nisso. E até em aspectos como, por exemplo, como o senhor cita, no fato dos maiores eventos, talvez, Olimpíadas, Copa do Mundo, isso tudo movimenta muita coisa. E parece que a gente não tem um olhar para isso, que não somente seja redentivo, mas que possa olhar o aspecto referente disso, né? Qual é a composição desse olhar, né? Pastor, eu gostaria de saber com o senhor, já que hoje a gente vai falar um pouco desse livro aqui, né? Prática do Aconselhamento Redentivo, mas examinar a obra do Václav. E eu lhe confesso assim que eu fiquei muito curioso com a tua escrita no Corandel, aquela compilação da Monergismo, né? Onde tu chama o Václav de tio Lau, né? Aí eu falei, será que ele é tio dele? Né? Eu fiquei pensativo. Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco do Václav, que juntamente com o livro Matemática de hoje, e gostaria de poder saber qual é a sua aproximação com ele, a sua influência. Acho que no seu livro sobre Ruth, ele faz o prefácio e eu acho que no teu agradecimento tu chama ele de mentor, não é isso? Com certeza. Então, se puder trazer um pouquinho dessa realidade para a gente. Claro, o pastor Václav Gomes, ele é um pastor que, de fato, eu vejo como mentor e como grande exemplo ministerial para mim. Ele é um dos que estão aí como quero ser que nem ele quando eu crescer, sabe? E sim, ele é familiar, ele é primo da minha mãe, primo de primeiro grau da minha mãe. Então, eu cresci chamando de tio, mas assim, ele é primo da minha mãe, não é um tio, mas é por aí, sabe? Então, assim, eu cresci e o filho mais novo dele, que hoje é pastor e missionário no Japão, o pastor Daniel Gomes, ele é alguns anos mais velho que eu, e na infância a gente era muito próximo, muito amigo, então sempre estava na casa dele, sempre desfrutando da amizade, da família e tudo mais. Eu lembro de estar criancinha com os meus irmãos na casa deles, e a esposa do pastor Václav, que é a Elizabeth, lendo Série Nárnia pra gente, lendo O Navio da Alvorada e os outros livros da Série Nárnia, e a gente lá criancinha ouvindo assim, fascinado. O outro filho, o filho mais velho, Davi Gomes, o Davi Charles Gomes, pastor também, e também grande influência. Todos eles sempre foram muito influências, primeiro assim, familiar, de gente que eu amo e que eu adoro, e adoro estar com eles, gosto muito. Aí, à medida que fui crescendo, adolescente, jovem, foi realmente um dos pastores que mais me orientou quanto a tudo da juventude, todas as coisas, e foi o primeiro pastor com quem eu conversei quando eu comecei a me interessar eu mesmo ir para o ministério. Foi com ele que eu fui me orientar e buscar saber acerca de o que está envolvido nisso, e ele me ensinou sobre as dificuldades, os deleites, a vocação e tudo mais. Então, assim, sempre tive no Václav um grande alvo e um grande objetivo, alguém que eu admiro e quero pregar que nem ele, quero escrever que nem ele, quero ser que nem ele, sabe? Eu sou um grande fã mesmo. Como você falou, ele me deu a honra de escrever o prefácio do meu primeiro livro, que o primeiro livro não é o de futebol, é o Redenção nos Campos do Senhor, As Boas Novas em Ruth, e ele me honrou muito com esse prefácio, e o Lau realmente é uma figura grande. A gente pode falar mais sobre o que ele faz, o que ele tem feito, e como que você pode saber mais dele também. Mas a minha relação com ele é essa. Ele também fez meu casamento, conheço ele de muitas formas. Então, realmente, ele tem tudo a ver contigo. Pastor, eu vejo na tua escrita um aspecto muito ordinário. Em que sentido? Parece que o seu olhar em relação ao modo como o mundo é descrito em sua pena me lembra muito o olhar de alguém que está olhando as coisas mais comuns do mundo e tentando transpô-las para mostrar que elas não são tão comuns assim, mas permanecem ordinárias. Até os seus últimos 2 artigos que eu vi no Voltemos ao Evangelho falam desse olhar ordinário e extraordinário ao mesmo tempo. Quando eu me deparei com a escrita do Václav, e aí fui buscando um pouco mais, né, eu fui ver também esse lado ordinário. Né? Estou falando besteira? Ele tem esse traço ordinário que torna tudo muito extraordinário. De onde vem esse olhar? Será que estou conjecturando demais? Não, eu acho que você está certo, e certamente é algo que eu tento ir por esse lado,
Você mencionou Notas da Xícara Maluca, né? Acho que é um livro que faz muito bem isso, de realmente ver o mundo com olhos de criança. Eu acho que essa ideia de uma criança deslumbrada que olha as coisas e percebe maravilha. Não tá chovendo, tá caindo chuva, olha uma borboleta, olha o gatinho, e vê a maravilha dessas coisas, que nós vamos crescendo, envelhecendo, e muitas vezes o coração vai ficando embrutecido para essas coisas. Então, sem dúvida, o Lau é alguém que eu acho que faz muito bem isso, de conseguir achar ilustrações fantásticas do cotidiano, consegue ver realidades profundas em coisas que a gente não tinha visto, e ele mostra pra gente, falando, uau, sensacional isso. Então eu creio que o Lau, ele é bom nisso tudo mesmo. Sim, sim. E ia perguntar ao senhor sobre esse aspecto de teologia, mas começar um pouquinho da história do Václav. Eu conheço apenas o pouco que pude me informar, o pouco que consigo através da internet. Mas parece que o ministério dele é um ministério bem razoavelmente antigo, década de 70 ele já trabalhava com aconselhamento, né? Então, sim, se o senhor pudesse fazer um panorama para aqueles que estão nos ouvindo, tem muita gente que está pela primeira vez ouvindo falar de Václav, e eu acredito que isso seja uma abordagem importante, se o senhor puder traçar um mapa inicial assim dessa trajetória dele. Claro. O Lau, como muitos o chamam também, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e já vem no pastorado há muitas décadas, de fato. Ele se formou no Palavra da Vida, seminário da época, foi ordenado pastor da Igreja Presbiteriana, vem ministrando dessa forma há muitos anos. Ele passou ali no final dos anos 80, início dos 90, alguns anos nos Estados Unidos, onde ele se aperfeiçoou na parte de aconselhamento bíblico, e ele estudou com alguns dos homens que são parceiros e influências dele, como David Powlison, Edward Welch, alguns desses autores que têm livros deles, vários livros deles em português também. E depois que ele voltou ao Brasil, início dos anos 90, ele foi para Brasília, que é a minha cidade, e foi um tempo que a gente esteve bastante perto, e ele serviu numa das igrejas aqui da cidade, pastoreou por um tempo, mas junto com o pastoreio sempre teve muito forte o Ministério Refúgio. O Ministério Refúgio é algo que é muito precioso, muito caro ao coração dele e ao meu e a de todo mundo que já se envolveu com o refúgio, que de fato é um ministério que tem várias frentes de trabalho: ensino, aconselhamento, cuidado de almas, cuidado de pessoas de diversas formas. Por alguns anos ficou em Brasília e depois ele foi para São Paulo, onde hoje ele mora. Ele mora na região ali de Mogi, perto de São Paulo, onde tem o sítio, a Chácara Refúgio. E de lá ele abençoa pessoas de muitas formas, com seus escritos, com seus artigos, e recebendo também pessoas para aconselhamento, para treinamento. Hoje ele é um dos pastores da Igreja Presbiteriana Paulistana, que se reúne lá em São Paulo, capital também. E autor profícuo, muitos livros, muitos artigos. As pessoas costumam conhecê-lo mais pela área de aconselhamento, mas ele escreveu em várias outras áreas também. Depois a gente fala um pouquinho dos outros livros, para quem quiser conhecer mais. Mas, embora aconselhamento seja o que ele se tornou mais conhecido, ele é desses caras que é bom em tudo. Se a gente fica olhando assim, cara, como que você pode ser bom em tudo? O refúgio, ele tem um olhar labri do mundo? Eu creio assim, que sim. Né? Eu creio que sim, ele não é vinculado ao labri, mas eu acho que há similaridade, mas também diferença na abordagem. E hoje em dia é algo um pouco mais menos velocidade, mas houve um tempo em que era bastante gente o tempo todo, e eles cuidando de pessoas, e muita gente não, como você falou, está sendo apresentada agora a ele, mas por onde se procurar, aí você vai encontrar gente que foi de uma forma ou de outra ajudada por ele, seja passando uma tarde andando no sítio, conversando de coisas profundas, seja mesmo se hospedando lá numa situação de risco, seja como for. É um homem precioso. Ele, a esposa, a família são gente especial. Ok. A roupagem teológica dos livros não deixa muita dúvida, pelo menos para mim. Eu consegui ver ali que é um olhar neocalvinista, né? Um olhar neocalvinista holandês, reformado, bem, né?
O senhor pode traçar um pouquinho do panorama teológico do Václav, para que as pessoas que estão ouvindo possam entender um pouco esse viés, essa caminhada teológica dele? Olha, o Lau está firmemente estabelecido aí dentro da tradição reformada calvinista. Toda a sua teologia é calvinista em todos os aspectos, desde doutrinas da salvação até a doutrina da igreja, seu entendimento de eclesiologia, seu entendimento de todas essas coisas. E, em particular, ele é muito influenciado pela linhagem de Westminster dos Estados Unidos, do Seminário Teológico de Westminster. A começar pela linha de apologética do Cornelius Van Til, que é a chamada apologética pressuposicional, e passando também por todo o pessoal do aconselhamento bíblico. Essa turma do aconselhamento bíblico, a começar do Jay Adams e os que vieram depois, a outra geração, os já mencionados Paulison, Welch e tantos outros, eles estão desenvolvendo uma linha de aconselhamento que é intencionalmente pressuposicional. É como se fosse a versão aconselhamento da apologética de Van Til. Está tudo conectado, é uma forma de pensar. Mas o Lau, ele é extremamente capaz de entender ideias e linhas e pensamentos. Então, certamente, ele é influenciado por Abraham Kuyper e por Doivert e tantos outros, sempre sabendo também filtrar, tirar o que precisa tirar. E ele não tem uma única linha, entende? Ele meio que é a linha dele. Ele é uma conjunção de muitas linhas e sai algo especial. Eu imagino. Desculpe a minha maneira até rústica de falar. Eu já leio há bastante tempo muita gente boa, e incluiria sem dúvida nenhuma o Václav nesse grupo de pessoas que você lê e imediatamente você absorve muita coisa boa de cara. Você olha um livro dele e você fala, espera que eu vou ter que voltar para usar, para entender, não pela dificuldade da escrita, mas pela profundidade da escrita. Sim. Ao passo que eu o conheci há pouco tempo, e pode ser que eu esteja apenas tendo um olhar muito pessoal a isso, mas as pessoas com quem eu me relaciono, e pastores e lideranças, às vezes não conhecem Václav. Isso é uma realidade, isso se deve a algum motivo. O ministério dele é muito peculiar, mas existe hoje talvez uma redescoberta, ou uma necessidade de redescoberta de trabalhos como esse, que envolvem não somente o Ministério Refúgio, mas também esse modo de escrita trazendo essas influências? Olha, eu creio que o Lau precisa sim ser mais conhecido. Eu acho que se a igreja brasileira conhecesse melhor o trabalho dele, o que ele faz, a igreja brasileira como um todo seria bem mais abençoada por isso. Tem muito material, muita coisa boa. Eu e alguns amigos, a gente se esforça no que cabe a gente. Por exemplo, você mencionou o Corandel, né? Deixa eu pegar ele aqui. Esse livrão aqui, né? Esse livrão aí de 1000 páginas. Esse aqui é um livro, o Felipe Sabino, que é o editor da editora Monergismo, ele convocou vários autores para escreverem juntos esse livro. É uma coleção de artigos que lida com uma infinidade de tópicos, de literatura, astronomia, tudo com viés teológico sempre, e tentando ajudar isso, honrar e homenagear o Václav, ao mesmo tempo em que buscamos, por meio desse livro, trazê-lo a um público maior. Eu acho que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil ele é mais conhecido do que em outros ramos, é onde ele militou por muitos anos e teve alguns cargos denominacionais. Ele foi por um bom tempo secretário de apoio pastoral da denominação, ele foi professor de aconselhamento no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, não sei se você conhece, o Jumper, que é o centro de pós-graduação da Igreja Presbiteriana. Ele foi professor lá. Então, muitos foram treinados, influenciados, ensinados por ele. Agora, eu acho que talvez tenha a ver com uma questão de timing. Eu acho que o boom da revolução digital e da popularização de sermões e tudo na internet veio um pouco tarde para que ele fosse mais conhecido do que é e do que merecia. Ele merecia ser bem mais conhecido, sem dúvida. Mas você encontra, por exemplo, na página do YouTube da Igreja Presbiteriana Paulistana, você encontra vários sermões dele lá. E tem coisa fina mesmo lá para ver, sabe? Tem coisa fina, realmente, mestre. Mas eu concordo com essa tua fala sobre a internet ter dado esse boom aí de 10 anos para cá, e talvez não ter pego aquele trabalho que já vinha acontecendo.
e ter contemplado outros pregadores que nos abençoaram muitíssimo, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, a saúde dele está um tanto fragilizada já. Então, assim, ele não pode atender muitos convites para pregar fora, para estar em conferências e outras coisas que certamente ele estaria se a saúde permitisse. E também aí tendo ainda mais contato, ainda mais gente vendo. Sim, sim. Ao ler os livros dele, Coração e Sexualidade, nossa, misericórdia. Ao ler Você esse viu a livro... edição nova já? Vi, da Monergismo. Eu acho que eu só vi essa, né? Uma capa vermelha com coração ao centro. Peguei assim. aqui. Esse aqui, né? E, olha... Livraço, né? Misericórdia, de onde veio isso? Eu fiquei pensando assim, se eu soubesse isso tudo no começo do meu casamento, eu faço 15 anos amanhã. Se eu soubesse disso tudo, acho que o céu tinha começado antes. Como é que pode um negócio desse? Esse livro é muito bom, cara. Eu ia perguntar ao senhor se antes da gente fazer no final uma espécie de resenha geral, né? A tarefa aqui, obviamente, é agradecer a Deus pela vida do Vadislau. Eu me sinto muito grato de ter e estar conhecendo o material dele. E a minha inquietude em falar sobre isso, pastor, é porque eu acredito que outras pessoas terão vidas mais abençoadas se tiverem contato com o material do Vadislau, que, nossa, enriqueceu e muito. Eu trabalho com discipulado pessoal. Eu já li muita coisa de Dever e Trelícia Videira, e muito material muito bom, que pensa na questão em si de modo muito bíblico, muito correto. Mas quando eu peguei prática do aconselhamento redentivo, quando eu recebi de presente esse livro, eu vi a prática. Eu falei assim, eu acho que eu consigo agora entender como é que as coisas acontecem. Então eu ia perguntar ao senhor se a gente pode começar por esse livro, né? Podemos, não sei se o senhor já leu ele, acredito que talvez já tenha lido também, né? O meu ainda é a capa antiga, mas é o mesmo livro. Mas é o mesmo então já leu e releu já. Então, se o senhor pode começar a gente trazer um pouco dessa realidade do aconselhamento e da perspectiva do Vadislau, e no final traçar um panorama geral das obras dele para que as pessoas possam conhecer. Eu não sei se o senhor viu os comentários, mas as pessoas estão pedindo até o nome dele, né, por não conhecerem. Escreve o nome, né, para fixar no comentário e tal. Então, há uma curiosidade, e é uma curiosidade maravilhosa. Espero que isso enriqueça muita gente. O senhor pode trazer um panorama e depois, de repente, a gente beliscar algo mais intrínseco desse livro? Claro. Esse livro, na verdade, ele é o segundo numa sequência. Existe um livro que se chama Aconselhamento Redentivo, que ele é um livro da editora Cultura Cristã. E depois o que veio em seguida foi o Prática de Aconselhamento Redentivo, que é colocando aquele livro primeiro que é mais teórico, levando aquilo um pouco adiante e tentando dar várias diretrizes para como botar em jogo, como fazer acontecer esse aconselhamento redentivo. O que ele quer dizer com isso? O pastor Vadislau está bem firmado dentro da linha de aconselhamento bíblico, mas ele traz algumas coisas que você não encontra em outros dos conselheiros bíblicos. Não que ele seja contrário a eles, mas é porque ele leva adiante alguns desenvolvimentos em particular. Eu creio que talvez justamente por ele poder unir um pouco de outras tradições, como já mencionado o neocalvinismo, e também por suas próprias profundas reflexões, ele traz um modelo do que é o ser humano, de como o coração humano funciona e de quais são os alvos do aconselhamento. Então ele lida muito, por exemplo, com as tríades fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança é uma tríade paulina muito forte, né? Você encontra nas cartas de Paulo esses aspectos todos, e o Lau consegue aplicar isso a muitas formas interessantes, tanto na parte de onde nós habitamos, onde o nosso coração está, assim como a nossa imaginação para a mudança, como que a gente cresce e se transforma, de uma forma que não seja meramente tentar fazer as pessoas mudarem por mudar, mas de fato movimentos redentivos que começam aqui dentro e são levados adiante. O livro, eu acho que você não tem que ter lido o Aconselhamento Redentivo para ler. Acho que você não leu, né? Você veio direto na prática. E você viu que você entendeu bem, você conseguiu tirar o que era necessário. Quem quiser ler primeiro o Aconselhamento Redentivo pode, claro. Mas eu acho que você pode ir direto para esse, porque ele traz meio que uma boa recapitulação do que foi dito no outro livro. Ele explica essas tríades, ele tenta mostrar para a gente como que a gente avança e como que o coração humano é complexo.
Um aspecto que é muito bom no Lau é porque ele tem uma antropologia reformada. Um entendimento do que é o ser humano que é bem firme na fé reformada, levando a essas consequências. Muitas vezes, quando a gente vai para a linha de aconselhamento, a gente tem uma visão errada do que é o ser humano. A gente tem algumas dicotomias que são baseadas que não vem das escrituras, mas são da filosofia, ou da psicologia, ou de outras linhas de pensamento que acabam diferenciando, sei lá, alma e espírito, ou qual é o centro do ser humano, sendo que o Lau parte de uma orientação primariamente bíblica do que é o coração humano, como a sede da imaginação, do intelecto, das emoções. Essas coisas, elas não são departamentos estanques do nosso ser, mas são formas que o nosso ser age de um lado para o outro, e essas coisas se influenciam e assim por diante. Então eu acho que ele é imbatível em termos de usar as escrituras nesse sentido todo. Ao mesmo tempo, ele não está fazendo do nada, ele cita homens como Polisson, como Adams e outros, que são gente com quem ele dialogou e aprendeu, e não somente leu, mas ministrou junto a eles por um bom tempo nos Estados Unidos, e traz muita coisa legal aqui. Ok. Me chama muito a atenção a sua fala, que realmente traduz muito da essência do livro, do ponto de vista da antropologia que ele usa, e do modo como a teologia bíblica é completamente clara dentro desse livro. Apesar dele usar, às vezes, uma terminologia que às vezes ele até lembra um psicólogo em alguns momentos, né? Lembra um tato psicológico, tudo é feito com uma teologia bíblica robusta e uma compreensão muito definida, tanto do homem caído, né, dessa antropologia deixando claro a alienação, mas ele está o tempo todo nos resgatando para uma terminologia que o tempo todo permeia o livro, e se o senhor puder nos trazer ela à tona de maneira assim, sintética, mas ainda profícua, que é a teorreferência, esse homem análogo a Deus, é uma coisa que permeia todos os capítulos quase, e que norteia essa busca por redenção. O senhor pode falar um pouco desse aspecto teorreferente? Claro. A expressão em si, teorreferência, ela foi cunhada pelo filho do Václav, o Dr. Davi Gomes, que também tem muito material dele, se encontra por aí online, que é a ideia de que todos nós nos movemos e existimos em referência a Deus. É bem Paulo ali em Atos 17. A ideia é a seguinte: não existe ninguém que seja de fato isolado ou alheio a Deus. Todos nós, e aí é bem teologia do pacto, todos nós somos ou cumpridores do pacto em Cristo ou quebradores do pacto em Adão. E isso vai aparecer em todas as áreas da nossa vida. Isso vai aparecer nos nossos afetos, na nossa imaginação, na nossa esperança, na nossa fé. E ao usar isso como um eixo de conversa, entendimento do homem, o Lau ele ajuda a gente a ver como as dores do coração, os hábitos errados, os problemas que a gente quer resolver, as ciladas que a gente monta para si mesmo, como todas essas coisas de alguma forma estão sendo feitas em referência a Deus. Seja uma referência positiva de quem o serve, seja uma referência negativa de quem foge dele. Paulo lida com isso também em Romanos 1, quando ele fala que todo ser humano sabe que Deus existe, embora o ser humano rejeite e abafe essa verdade. Então o Lau tá tirando isso muito de Paulo, do apóstolo Paulo, e também tirando isso de Calvino, que vai muito por essa linha do ser humano com esse senso do divino no seu coração. Vai muito na linha também do já mencionado Van Til, a ideia de que até o descrente pressupõe a existência de Deus, mesmo para negá-lo e assim por diante. Então ele está firmemente estabelecido aí numa tradição robusta, ao mesmo tempo em que ele está levando isso adiante. Então ele não está só repetindo o que outros disseram, ele está levando adiante, em particular para a área do aconselhamento, mas também não é um cara que está da doida criando um negócio sem base alguma. É alguém que está aí firmemente estabelecido numa tradição de pensamento reformada nessa linha. Ok. Esse livro me trouxe e me agregou muito a relação do discipulado em termos da prática em si, mas não uma prática meramente de faça algo.
o livro traz questão, assim, faz questão de nos posicionar de que a ética ela é um reflexo de um aspecto de um coração transformado. E esse coração transformado, ele produz uma ética redentiva, uma ética redimida. Né? Sim. O senhor acredita que boa parte do que nós fazemos, às vezes, na igreja, tem mais a ver com faça isso porque é o certo do que necessariamente uma mudança de coração? Nossos aconselhamentos, eles precisam melhorar nesse ponto? Eu creio que sim. Um outro autor que eu gosto muito, que é de uma linha similar, o Ted Tripp. Né? O Ted Tripp tem aquele livro Pastoreando o Coração da Criança e tal. E ele usa alguns exemplos interessantes que eu acho que ele fala assim, às vezes nós fazemos o seguinte, a gente olha para uma criança, para uma árvore que não está dando fruto, e ao invés da gente tratar a raiz dessa árvore, que talvez precise de adubo, que talvez precise ser liberta de algum fungo, sei lá, que está por lá na raiz, a gente vai e a gente pendura frutos com uma linha de anzol nos galhos e fala, olha aí, tá com fruto agora. É verdade. E é isso que a gente faz muitas vezes quando a gente, pastores, conselheiros, a gente simplesmente fala, não, você tem que fazer isso e pronto. E muitas vezes a gente não tratou a raiz, não tratou o coração, e a pessoa até vai fazer. Mas vai ser isso, vai ser um fruto que foi colocado ali de uma forma artificial e não vai durar. Daqui a pouco já está de volta no velho caminho. Sim, sim. Um dos trechos do livro que mais me marcou foi quando ele aponta para a realidade de uma necessidade de mudança do coração com base no convencimento do Espírito Santo e da mudança da habitação do prazer. Com isso, ele vai trazer o Salmo 1, naquela contraposição que o verso 1 encontra do verso 2. E aquilo foi chocante, né? Uma mudança de habitação do prazer. Tudo bem, tem uma ética lá no verso 1, olha, não anda com os ímpios, não zomba com os ímpios, não come com os ímpios, não vai para o shopping com os ímpios, mas você encontra o verso 2, mas olha, é porque o teu prazer está na lei do Senhor. E aquela contraposição traz um aspecto, para mim, muito referencial ao livro. É uma mudança de habitação do prazer. O pastor John Piper fala muito sobre uma espécie de hedonismo cristão, que não tem a ver com isso, mas o quanto esse livro, de fato, nos aponta, pastor, para uma realidade de gozo também. Antes de passar até a palavra para o Senhor, uma das coisas que ler o que o Senhor escreveu sobre diversão me trouxe, não foi só um alívio, foi gozo, foi um aspecto de, olha, Deus está nisso. Deleite, e isso é bom, um deleite. Então, me parece assim que quando a gente termina de ler o Prática do Aconselhamento Redentivo, e a gente quer ler de novo, mas o que nos traz é uma sentença de existe algo bom por detrás de coisas que você não está conseguindo ver e que só se o coração mudar você vai entender o prazer disso. De que modo Václav une essa perspectiva de uma mudança apontar para uma habitação nova de prazer? Eu creio que você identificou bem que há sim uma similaridade com Piper e outros, no sentido de que Piper também não está criando isso, né? Se você olhar para o Catecismo Breve de Westminster, a primeira pergunta que diz qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E essas coisas andam juntas, acho que essa é a chave. A gente glorifica a Deus por meio de se deleitar nele, nas coisas que ele fez. E a gente se deleita melhor quando a gente o glorifica. Então acho que essas coisas andam juntas sim. E o Lau usa muito disso, com certeza. A ideia de que não é uma mera questão de ser convencido de que tem que fazer e pronto. É uma questão de ser convencido de que esse é o caminho que traz verdadeira alegria, fruição para o coração e deleite. Não é o caminho que o seu coração naturalmente quer, porque o seu coração naturalmente é rebelde. Mas o coração vai sendo convencido, a nossa fé vai sendo fortalecida e a nossa imaginação, nossa esperança conseguem vislumbrar o que pode ser. E isso nos leva a ações amorosas na direção correta. Então aí fé, esperança e amor, mexendo com ação, habitação e imaginação, ele é rei de usar essas tríades, né? Mas tem um monte no livro, né? Eu não sei de onde ele é. E é bíblico, e você olha e fala assim, mas estava lá e eu não vi. É isso mesmo. Ele é encharcado de escritura. Os livros dele são sempre assim, encharcados de escritura. Olha, pastor, passou
tá passando muito rápido, já são 6h44, voou. Pouco tempo agora. Se o senhor permitir, para falar de coisa boa, é pouquíssimo tempo. Tem gente aí escrevendo muita coisa, anotando. Legal. Pode fazer pergunta, né? Se pintar uma aí, tem problema não, né? Pode ir. Não tem problema não. Problema não. Então, se pintar uma pergunta aí que quiser fazer para o pastor, pode fazer. Então, nesses 10, 12 minutos finais, o senhor poderia, de repente, trazer uma resenha mínima dessa literatura tão profícua do Václav? Vai ser um prazer. Eu até anotei aqui para garantir que eu não esquecer nada. Mas talvez eu esqueça. Então já vale dizer que lá, se você entrar no site da Fides Reformata, que é a revista teológica do Andrew Jumper, você encontra pelo menos uns 3 artigos lá sobre pregação, não somente sobre aconselhamento, tá? Sobre pregação também e outros assuntos. Então deixa eu ver o que eu anotei aqui de livros para as pessoas saberem. Tem os 2 já mencionados, né? O aconselhamento redentivo, prática de aconselhamento redentivo, 3 mencionados. Tem esse aqui também, né? O Coração e Sexualidade. Talvez seja o ideal para ser o primeiro de muita gente. Ele não é tão grande, eles sempre são densos, mas ele não é tão grande. Talvez seja um bom aí, entendendo Deus a si mesmo e ao outro. É um bom lugar para começar. Além desses, tem um que se chama As Agridoces Cadeias da Graça. Esse livro é sensacional, cara. Esse é um estudo sobre Filemon, carta paulina de Filemon. E esse eu tive o privilégio de fazer o prefácio. Então foi aí o contrário, eu que fiz o prefácio para esse, a editora Monergismo. Tem um que se chama Força para a Família na Crise Moderna. Tá para sair a 3ª edição também, editora Monergismo. Esse é um livro muito bacana sobre teologia da família e também muito prático sobre fortalecimento familiar e coisas assim. Tem um outro da editora Monergismo que se chama Personalidade Centrada em Deus. Eu vi que passou um comentário, alguém falando do sermão sobre isso. Vale dizer, aquele é só um sermão, tem um livro inteiro sobre o assunto. Nossa! Baseado no Evangelho de João. É maravilhoso, né? Editora Monergismo também, Personalidade Centrada em Deus, coisa fina, preciosa. Tem um outro que eu gosto demais, que está aqui embaixo, vou pegar. Esse é grandão também, conhece esse? Não, eu vou entrar dentro aí, o senhor está abrindo o caminho. Olha a grossura do bicho. Oh! Chama Sal da Terra em Terra dos Brasis. Como vemos e somos vistos na cultura brasileira. Essa aqui é a 3ª edição, bem ampliada, e um dos temas da 2ª edição era o Evangelho sem evangeliquez. E ele é um livro precioso. Esse aqui é muito mais sobre evangelismo, missiologia, cultura, do que sobre aconselhamento, e editora Monergismo também, um livro bonito, livro bom. Eu não estou com todos aqui, porque eu estou no escritório de casa, né? Os outros estão lá no escritório. O senhor quer que eu cite? Eu tenho aqui alguns nomes. Qual mais você tem aí? Todo mundo pensa? Todo mundo pensa. Qual é a suma de Todo Mundo Pensa? Você também? Cara, Todo Mundo Pensa é sensacional. Ele é um livro sobre o usar a mente para a glória de Deus. E sobre como a gente treina a nossa mente para pensar em categorias bíblicas e assim por diante. Tem um outro que se chama O Marido Olhando Sua Esposa, muito legal também. Esse também é da Monergismo. Aí um spoilerzinho, a Monergismo logo vai lançar um dele, escrito a 4 mãos, com a esposa dele, Elizabeth, que também é escritora. Olha! E vai ser sobre Filipenses. Vai ser certamente um livro precioso. Na cultura cristã, além do aconselhamento redentivo, tem um que se chama Quem Cuida de Quem Cuida, que é um livro sobre cuidado para com quem cuida, para os pastores e assim por diante. E esses são os que eu lembro. Você tem mais anotado aí? Olha, eu acho que foram todos. Deixa eu conferir aqui. O Marido Olhando Sua Esposa, o senhor citou. Pediram para repetir o nome do livro sobre Filemon? As Agridoces Cadeias da Graça. Excelente. Agridoces Cadeias da Graça, editora Monergismo. Livraço, cara, livraço. Olha, a gente está caminhando para o finalzinho, né? Se alguém tiver alguma pergunta, teve uma pergunta lá em cima que eu não sei se o senhor vai conseguir responder. Eu não uma pergunta bem, eu vi de leve, assim, então se eu tiver errado a pessoa reescreve, mas como é que a gente, eu não sei se o senhor vai conseguir escrever, eu acho que era melhor perguntar para o Václav, mas melhor. Como é que a gente lida com aconselhamento, como eu sou pastor, acho que sim, como é que a gente lida com aconselhamento bíblico, redentivo,
em pessoas com transtornos mentais? Essa foi uma pergunta que rolou aí em cima agora há pouco. O senhor tem um toque sobre isso? Essa é uma questão bem longa, acho que não dá para a gente entrar muito nisso, não. Mas eu acho que vale dizer que há questões que envolvem medicamentos e tratamentos psiquiátricos, e eu acho que há um lugar para isso, sim. Se a gente for entrar demais nisso, é um assunto para uma live inteira, e talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para isso. Não, mas, sim. É porque perguntou, eu falei, vou deixar a bola. Beleza. Se alguém tiver mais alguma pergunta, faz aí para a gente aproveitar esse tempo maravilhoso com o pastor Emílio. E se não tiver, não tem problema não, já foi bom demais. Pastor, tem alguma coisa que o senhor está produzindo, alguma coisa, algum material seu que pode estar aí no forno? Tem alguma coisa que a gente pode esperar aí para os próximos meses ou anos aí? Tem sim, cara. Eu estou trabalhando atualmente, estou terminando um livro sobre o livro bíblico de Eclesiastes. É um livro que eu já venho trabalhando aí há muitos meses mesmo, acho que mais de ano, 2 anos talvez, que ele é baseado numa série de sermões que eu fiz lá em 2013. Sim. Aí muito boa. Transformando aquilo em livro, mudando, ampliando, consertando, fazendo aí um novo livro, se Deus quiser, esse ano ele sai. Ok, ele tem uma linha parecido com aquele seu olhar para Ruth, né? Ou ele muda muito? Ele não é um comentário bíblico no sentido clássico de um comentário examinando a língua original e comparando essas coisas, mas ele é muito mais um livro de reflexões a partir do livro de Eclesiastes, como foi o de Ruth. Eu vou percorrer o livro todinho, sim, apontando coisas, chamando atenção, fazendo conexões com outros livros, bíblicos e não bíblicos, tentando mostrar a relevância desse livro para o nosso tempo hoje. Sim. Então espero ficar pronto. Bom, duas perguntas, pastorzão. Indica uma pregação do Vadislau para o pessoal terminar a live e ligar no YouTube e correr para ver essa pregação. Indica uma pregação aí, porque o livro já foi indicado, Sexualidade de Coração, não foi isso? E indica uma pregação aí para o pessoal terminar a live e já falar, peraí, então já entendi o Vadislau um pouquinho, vou começar. Eu acho que faz o seguinte, você abre o canal lá no YouTube da Igreja Presbiteriana Paulistana e você dá uma olhadinha lá em sermões. Você vai ver que tem sermões do filho dele, que é o Davi Charles Gomes, deve ter sermão de uns 2, 3 outros pastores também. Mas aí você procura um dele e olha os títulos e o que te chamar a atenção você assiste, vai ser bom. Não dei um específico, não. Procura lá. Amém. Te chama a atenção e fala, eu interessei por esse assunto. Vai nesse, ó. Vai nesse. Pastor, a gente está terminando com muita alegria esse tempo, agradecendo muito a sua boa vontade, o seu interesse em poder dispor um pouquinho aí do tempo da família, do seu ministério. Muito obrigado. Todos nós aqui do Rio de Janeiro lhe agradecemos muito. Obrigado. Queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem de esperança, né? A gente está num tempo um pouco difícil. Tá mesmo. Deixar uma palavra aí que pudesse nos trazer a esperança que o senhor sempre nos traz em seus escritos. Meu caro, acho que a gente precisa lembrar que coronavírus, pandemia, nada dessa confusão pegou Deus de surpresa, pegou a gente de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. O Senhor, Deus, usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo seus propósitos. Isso inclui a confusão toda. E a gente deve usar esse tempo para crescimento, para fortalecimento na fé e para sentir saudade dos irmãos e do culto público e fazer disso um tempo proveitoso. E claro, devemos clamar ao Senhor para que isso acabe, e esse é o anseio do nosso coração, né? Voltar à normalidade. Mas a gente não deve fazer isso por meio de, Senhor, a gente promete se comportar melhor. É sempre pelos méritos de Cristo. Eu acho que às vezes a gente pode correr o risco de a gente esquecer que é por Cristo, que nada a gente tem direito, é tudo por Cristo. E a gente deve lembrar que Ele é um pai amoroso que quando filhos pedem pedra, quando pede pão, Ele não dá pedra. Ele dá pão mesmo. E a gente pode pedir pão para Ele. E Ele vai dar. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Sem Valeu, palavras. Como foi dito aí, enriquecedora. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, Deus seu abençoe ministério. Também. Um abraço do Rio de Janeiro do Senhor aqui. Um abraço para todos aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, queridos, é com muita alegria que a gente se despede. E olha, dessa semana tem algumas coisas aí diferentes acontecendo. A primeira eu queria apontar para você não esquecer
de ligar essa live aqui no canal da igreja. Na sexta-feira nós vamos ter a Vanessa Belmonte do Labri, trazendo um tema riquíssimo, a gente vai anunciar, então sexta-feira vem para a live de novo, Vanessa Belmonte vai estar com a gente do Labri, ela já esteve conosco há quase um mês atrás, e a gente volta e, claro, né, dá um gostinho de quero mais, né, de estar com o pastor, mas ele nos abençoou muito nesse período. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, nessa esperança que nós deixamos aqui. Tchau, tchau.